Professor, tem como a gente provar a intercessão dos santos na Bíblia? Olha, muito boa pergunta, hein? Se ele Muito boa fosse pergunta. conseguir provar isso aí, eu saio daqui, leigo e volto padre. Quer ver? Eu vou sair daqui. Tem certeza que você quer? Vamos ver se isso acontece. Vamos te dar outra chance pra você refazer essa promessa. Você já tá pensando em ser Antes, padre já? antes do senhor sair, eu vou sair. Vamos ver se isso se cumpre. Vai lá então, Vamos lá, deixa eu só pegar uma aguinha aqui fica pra à mim. vontade aí. Intercessão dos santos é o grande questionamento dos protestantes, né? E tem a ver com nossa compreensão da comunhão dos santos. Ou seja, nós entendemos que quando alguém morre, na verdade essa pessoa não morre de verdade, né? Vamos dizer assim, não é que acaba tudo, Não não é que apaga, ela né? apaga, né? É que ela realmente continua viva em Cristo. Ah, isso é doutrina romanista, tal, você tá inventando isso. Não, isso aqui é o que Jesus falou. Vamos dar uma olhada aqui na Sagrada Escritura agora. O bom ladrão que Jesus prometeu que estaria no mesmo dia com ele no paraíso, tá fazendo que tá dormindo. Tem uma cama lá pra ele. Tá então. dormindo, era mentira. Falou bem, então na verdade tem uma fila de espera. Vai estar lá hoje, mas vai estar dormindo. Tudo bem que a gente pode dizer que tem aquela questão do tempo, fora, depois que a pessoa morre e tal, né? Daria pra responder desse jeito. Mas, antes eu queria mostrar uma coisa que Jesus faz em João 11. Vamos pro Evangelho de São João, capítulo 11, no versículo 20. Lázaro acabou de morrer. Certo. Marta e Maria estão lá chorando bastante, né? O que acontece é, logo que Marta soube da chegada de Jesus, foi ao encontro dele, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta então disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vai fazer agora um discernimento de três realidades. Aquilo que eu falei da precisão terminológica, que a igreja vai meditando as coisas que Jesus falou e vai deixando mais claras, né? Mas ele vai mostrar que tem uma realidade da ressurreição de Lázaro imediata, que ele vai fazer, ou seja, voltar para essa vida do jeito que ela é. Tem uma ressurreição no fim dos tempos, que é quando as almas voltam para os corpos, né? Volta a ter essa reunião do corpo e da alma. Mas existe uma segunda, que é a vida da alma. Jesus vai explicar isso aqui. Mesmo assim, eu sei que quanto pedires a Deus, ele te concederá. Jesus respondeu: Teu irmão vai ressuscitar. Marta disse: Eu sei que ele vai ressuscitar, na ressurreição do último dia. Aí Jesus diz: não é disso aqui que eu estou falando agora. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá, ou seja, vai ressuscitar. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Ele acaba de perguntar para a irmã dele, para a irmã de Lázaro, se ela acredita que quem crê em Jesus jamais morrerá. O irmão dela tá morto e tá fedendo já, inclusive, ela vai dizer aqui na frente. E ela fala: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que vem ao mundo. O que Jesus quer dizer aqui? Nada que Jesus fala é ao vento. Tudo que ele fala é palavra de Deus, assim, tem uma profundidade tremenda. O que ele está dizendo é que a pessoa que crê nele não morre, no sentido de que ela sempre está viva em Deus. E Jesus deixa isso mais claro em outra passagem no Evangelho de São Lucas, capítulo 22. São Lucas diz o seguinte: Obviamente, então, Jesus não tá falando de morte física, porque senão, está assim, falando da alma. senão todo mundo que morreu não crê. É que assim, Jesus está falando em aramaico, né? Que é uma língua mais Não, primitiva mas concorda? mesmo, né? É, e aí? Todo mundo que morreu, ninguém crê. Então, Ninguém crê. Todo mundo que morreu mostrou, revelou que não crê em e Deus. Lázaro cria em Deus, né? Entendeu? E outra, Abraão é posto como modelo de fé, e Abraão morreu. E aí? Jesus diz, né, que Abraão viu o dia do pai da Senhor e fé. se alegrou, né? Ou seja, É. Abraão viu Jesus, ele acreditou em Jesus. E morreu. Tá lá, a tumba dele tá até hoje, Pois lá em é. Israel, dá pra visitar, em Hebron, né? Jesus esclarece, Jesus está falando aqui em aramaico, né? Sabe como é que é nessas línguas semitas? Ressurreição? É levantar. É kam. Yeshua kam. Jesus levantou. É claro que hoje, já no hebraico moderno, já se diz que Jesus kam latria, ou seja, levantou para a vida. Né? Só que não tem ressuscitar. Não existe essa palavra nas línguas semitas. Em árabe também, né? El Messias kam, eles falam, né? Jesus levantou. É assim que eles dizem que Jesus ressuscitou, levantou. Tanto que Jesus falava o tempo inteiro que ele morreria e ressuscitaria, os apóstolos não entendiam nada, Sim. né? Às vezes a gente lê e fala, pô, mas o que é difícil de entender aqui? Jesus falou que eu morrer e ressuscitar. Só que isso era algo difícil de entender, porque na língua semita, ressuscitar é kam, é levantar. Então ele dizia, o filho do homem vai morrer, mas vai levantar. Aí a gente fala, como assim vai levantar? Vai voltar pra vida? Virar um Não vai? zumbizão, ele quer. Eu não consegui entender isso aí, né? E o que acontece aqui é que Jesus explica, ó, no Evangelho, no capítulo 20, desculpa, eu falei 22, é capítulo 20, De... de São Lucas.
ele diz o seguinte aqui no versículo 38. Que Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. Ou seja, todos estão vivos para Deus. Ele acaba de falar aqui nessa passagem de Abraão, Isaque e Jacó. Que os mortos ressuscitam, diz Nosso Senhor no versículo 37. Também foi mostrado por Moisés. Na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Jesus aqui usa esse termo ressuscitar para falar da vida da alma. Porque ele está falando com os saduceus, que não acreditavam na vida Sim. da alma, né? Achavam que era só matéria. E ele diz, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. Ou seja, os mortos em Cristo vivem. Eles estão com a sua alma em Jesus Cristo. E mais aqui em cima, Jesus dá uma revelação bem interessante, ó, falando para os saduceus que não acreditavam nas almas, nos espíritos, na ressurreição. Ele diz aqui no versículo 36 que aqueles que vão para a ressurreição, com efeito, já não podem morrer. A alma dessa pessoa é imortal, já não pode morrer. Por quê? Pois são iguais aos anjos. São filhos de Deus, porque pertencem à ressurreição. Você vê, né? Essa terminologia de ressurreição de Jesus é complexa. Ele está falando Sim. ao mesmo tempo da vida lá no céu e da vida da ressurreição no fim dos tempos, né? Porque para Deus 1000 dias são 1000 anos são um dia e um dia são 1000 anos. Então ele está falando da mesma coisa. Sim. Eles são iguais aos anjos. Tem protestante que diz, não, ele está dizendo que são iguais aos anjos porque anjo não casa. Não, desculpa, ele podia ter falado então são iguais a viúvas, são iguais a eunucos. Ele não Sim. fala isso. Ele fala que são... Ele diz o seguinte, não é que eles não podem casar porque são como anjos. Não, eles não podem casar porque já não podem morrer. Porque são iguais aos anjos. Então a característica da imortalidade da alma é que é igual aos anjos. E os anjos, meu amigo, em todas as passagens da Bíblia estão fazendo o quê? Fazendo a vontade de Deus nessa terra. Estão atuando nessa terra. O tempo inteiro estão agindo. E se nós vamos para o Apocalipse 6, nós temos lá essa realidade dos santos que não são ressuscitados ainda, mas estão vivos em Deus. Apocalipse capítulo 6, vamos para o versículo 9. Essa passagem dos selos, né? João vê um livrinho que representa toda a história humana. Tá? Toda a humanidade está escrita ali, a história inteira das coisas que aconteceram nessa terra até o fim dos tempos. E ela tem 7 selos, ou seja, perfeitamente selada, ninguém consegue entender. Então João até começa a chorar, fala, nossa, como eu vou entender isso? E aí fala, não, o Filho do Homem consegue abrir esses selos. Isso quer dizer que só em Jesus Cristo é que a gente entende a história como um todo, né? Só na ressurreição que a gente vai entender tudo o que aconteceu nessa terra. E aí ele abre, primeiro, 4 selos, que representam... 4 no Apocalipse sempre representa o mundo inteiro. Os 4 ventos, os 4 cantos do mundo, os 4 pontos cardeais. E ele fala de 4 coisas que acontecem aqui nessa terra, que é o avanço do evangelho, o cavaleiro branco, a guerra, a fome e a peste. E os desastres naturais, né? Junto com a peste aqui. Que são coisas que acompanham a humanidade o tempo inteiro desde Jesus Cristo. A vitória do evangelho e esse flagelo. Aí o 5º selo já não é mais aqui, é na eternidade. Já é no céu. Já passou dos 4 cantos da terra, né? Quando abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas que haviam sido imoladas por causa da palavra de Deus e do testemunho que haviam dado. Ou seja, os santos. Almas, né? Ou seja, não estão ressuscitadas ainda. E gritavam com voz forte. Peraí, então não estão dormindo, né? Estão gritando, Sim. estão bem ativas. Senhor santo e verdadeiro, até quando tardarás em julgar para reivindicar dos habitantes da terra o nosso sangue? Então eles olham para a terra e veem, peraí, a coisa continua igual lá. Eu ainda não ressuscitei e os maus ainda estão lá. Ou seja, eles veem a terra. Sim. Em Jesus Cristo, quem já não é mais a pessoa que vive, é Cristo que vive nela. Então ela participa do conhecimento de Cristo sobre as coisas que acontecem aqui na terra. E aqui vem o que acontece então é que Jesus faz o seguinte, né? Então lhe foi dado a cada um deles uma veste branca. Então os santos na glória já estão plenamente felizes, já têm essa glória dessa veste branca, né? Já estão gloriosos reinando com Cristo. Foi-lhes dito que repousassem mais um pouco de tempo. Ou seja, vocês estão aqui no céu, não aconteceu ainda plenamente a vingança, que é vocês voltarem para essa terra, né? Para ser ressuscitados plenamente. Até se completar o número dos seus companheiros e irmãos que irão ser mortos como ele, ou seja, nós que estamos aqui nessa terra. Então os santos estão conscientes do que está acontecendo aqui. E eles conversam com Jesus sobre as coisas que acontecem aqui nessa terra. É o que está mostrando aqui o Apocalipse 6. E eles pedem a justiça divina. Mais à frente aqui, inclusive, no
No Apocalipse tem o reino de Deus com os seus santos, enquanto essa terra ainda existe. São os santos que Deus usa como seus ministros, eles são como os anjos de Deus. E os anjos são usados para fazer a vontade de Deus. Deus é muito bom, ele não quer só fazer a vontade, as maravilhas dele pela própria mão. Ele quer usar os seus santos e os seus anjos. Eles agora julgam a terra, São Paulo diz, né? Não sabeis que julgareis os anjos, né? São Paulo diz para os santos acho que é de Tessalônica, agora não lembro qual a carta específica. Mas nós participamos da realeza de Cristo quando chegamos ao céu. E como Jesus diz, não estamos mortos. Ora, se não estamos mortos, unidos a Cristo, nossa caridade aumenta muito mais. Então ninguém vai chegar no céu e esquecer de todo mundo aqui na terra. Até o rico lá, da parábola de Rico e Lázaro, que foi pro inferno, tentou interceder pelos irmãos dele, é que ele estava no inferno, né? Então ele não tem mais contato com Deus, acabou. Mas os santos, então, que estão cheios da caridade de Cristo, é claro que vão rezar pelos outros. E são como os anjos de Deus, estão ativos e atuando. Como eu e você sabemos que eles atuam na nossa vida. Todos nós temos testemunhos da atuação dos santos na nossa vida. Muito bom. Sua bênção, padre. Deus abençoe. Olha, o menino virou padre mesmo. Olha aí, ó. Deu certo. Agora A mágica entendi a aconteceu, piada. né? A mágica aconteceu. Conseguiu, então, mostrar aí a intercessão dos santos na Bíblia. É isso aí, galera. Vamos para a próxima, Jacob. Foi satisfatório. É porque eu acredito que a grande objeção é justamente... mas não creio em intercessão dos santos porque os santos morreram e quem está morto não pode intervir. Não pode ouvir, né? E o professor deu a ênfase justamente nisso, né? Eles estão, de fato, vivos. É assim, a gente tem até uma passagem que tem uma intercessão clara na Bíblia, né? Com todas as letras, só que não tá na Bíblia dos protestantes. Então, aí Exatamente. dificulta. Que a Pois é. segunda Macabeus, o profeta Jeremias reza pelo povo, né? Sim. Mas como a gente tá fazendo um podcast apologético, né? Vamos fazer como São Justino, no diálogo com Trifão, quando ele tá debatendo com um judeu no século II, ele descobre que os judeus estão começando a tirar escrituras, né? Que são esses livros, né? Que os protestantes também não usam. E outras profecias eles estão mudando. Então ele diz, bem, como vocês não seguem mais as escrituras puras, eu vou usar só aquelas que vocês ainda aceitam, né? Exato. Então, seguindo o exemplo de São Justino, né, grande apologeta, vamos usar só o que os protestantes aceitam. Né? Certo. E às vezes também o problema é o medo. Boa noite a todos também. Mas é por causa da passagem, né? Que o único mediador entre o céu e a terra é Jesus Cristo. Então, muitas vezes, muitas pessoas se apegam muito a esse detalhe e acreditam que a intercessão dos santos é um modo de suprimir essa mediação de Cristo. E que não é verdade. Nós sabemos Mas que para não pra é. pensar, assim, os anjos, né? Os santos são como os anjos no céu, Nosso Senhor diz aqui. Exato. E o protestante que tá ouvindo, porque eu já tive muito debate sobre isso lá no meu perfil. Então, o protestante que ouve fala, não. Jesus está falando que eles são como os anjos porque não casa. Não é o que está escrito na Bíblia. Exatamente. A gente leu aqui. Eles são como os anjos porque não morrem. Exato. E porque estão vivos para Deus. E né? esse como ele é muito comparativo. Exatamente. Ele é muito comparativo. Esse como ele quer mostrar que aquela realidade angelical, de alguma maneira, se torna também a nossa. E aí só faz. A primeira coisa que tem que perguntar: o que os anjos fazem? Eles intercedem? Apocalipse mostra que sim. O turíbulo. Sim. Adora. Exato. Adoram. Podem aparecer? Podem. Podem trazer mensagens de Deus? Podem. Podem levar mensagens para Deus? Nossa? Podem. E Jesus fala: os anjos estão o tempo todo na minha face por causa dos pequeninos. Né? O anjo da guarda Sim. que vai mostrando. Sim. Se a gente pega qual é a missão dos anjos e nós seremos como os anjos, esse como ele é muito indicativo. Ele não é só comparativo, ele é indicativo. Nós seremos como eles. Significa que aquele ministério dos anjos também será o nosso ministério. bom. Por isso que a gente defende, por exemplo, a intercessão da Virgem Maria. Quando a gente fala que Maria vai aparecer, que Maria apareceu, que Maria levou mensagem, que Maria nos protege, é exatamente baseado nisso. São como os anjos, então pode acontecer isso. Anjo anuncia, anjo liberta de prisão na Bíblia. Exato, Né? exato. Se seremos como os anjos, os santos podem fazer exatamente o que os anjos fazem. Exatamente, né? E nenhuma palavra tá à toa na Bíblia, né? Às vezes a gente acha que tá ali, são como os anjos. E continua lendo. Faltou a Não, palavra. peraí, Jesus não fala nada à toa. Exatamente. Sim. Tudo que ele fala é palavra de Deus, a gente não pode ignorar nada que ele... Tem um teólogo aí protestante que ele fez um react a um vídeo meu falando dessa passagem, né? E eu achei, assim, o pior react que já fizeram na história de um vídeo meu. Porque ele diz assim, esse cara tá interpretando aqui a escritura igual os padres da igreja lá interpretavam, né? Tentando dar sentido pra cada palavra que Jesus dizia, mas nós sabemos que não é assim, né? Falar, nós quem, cara pálida? Você tá sua refutação é dizer que eu tô interpretando igual os primeiros cristãos. Que maravilha! Eu nem acredito que eu tô ouvindo isso. É claro que eu vou interpretar igual os primeiros cristãos que aprenderam dos apóstolos as coisas, né?
E outra, tipo assim, não precisa dar atenção pra cada palavra que Jesus disse, né? Tá louco, né? Algumas são desprezíveis. Ou seja, só dá atenção o que interessa. É.